Mas então, pessoal, continuando nossa gravação aqui, tava grande pra caramba já, tive que cortar 25 minutos, mas estamos na segunda parte, tão desejada segunda parte, ainda vai ter terceira parte, pode ter certeza que eu vou mostrar para vocês como fazer esse procedimento lindo NDB da pista 2.5 no Flight Simulator, que é um excelente simulador de voo para IFR. Mas enfim, galera, vamos seguir aqui. Nós paramos na vista de perfil. A gente desceu um andar aí, pegou o elevadorzinho da vista de planta, foi para a vista de perfil. Vamos começar a nossa vista de perfil com esta seguinte ampliação aqui. Eu vou pedir para dar o zoom. Não foi, não sei por que não foi. Ah, agora foi. Ele vai quando a gente não quer, né? Mas enfim. Então, galera, é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que notar, que a gente nota, obviamente, é isso aqui. Você vê que o auxílio básico, né, que é o NDB de navegantes, agora ele está aqui identificado como November Victor Golf, que nem nós vimos na parte de cima, na vista de planta. Ele está centralizado porque o procedimento é todo feito em cima dele, então ele está no centro. A primeira coisa que a gente tem que observar é esse aqui, o NDB de navegantes ao centro. Mas logo após que a gente identificou o nosso procedimento, certo? Que a gente está fazendo no lugar certo, não se perdeu, está fazendo navegantes. A primeira coisa fundamental para a gente observar é isso aqui, ó. Transition Altitude, a TA. A TA, Transition Altitude, que é o quê? É a altitude em que você, após decolar, você vai ajustar o seu altímetro de QNH para QNE. Você vai mudar de altitude, certo? Para nível de voo. Vai ser essa altitude aí, que após você cruzar essa altitude, você muda de QNH para QNE. Agora você deve estar me perguntando, mas por que ela está na IAC? Ela não devia estar na SID, na Standard Instrument Departure? Sim, a Transition Altitude também está lá. Mas é importante, fundamental estar na IAC, por quê? Porque o cálculo do nível de transição, que é aquele que a gente utiliza para ajustar de QNE para QNH, certo? Para passar de nível de voo para altitude, você precisa da Transition Altitude. Você tem uma tabela em que você pega a altura de transição, certo? Você pega a altitude de transição e vê lá os valores da tabela e calcula o nível de transição. E lembrando que o nível de transição é para quem está chegando, então ele tem que estar na IAC para você poder calcular. Você utiliza a Transition Altitude para calcular o nível de transição, e você está chegando, você tem que alterar o seu altímetro de QNE para QNH. Por isso que a altitude de transição está presente na IAC. Lembrando que o nível de transição ele varia, por isso que a Transition Altitude é um valor fixo, porém o nível de transição não. Por isso ele tem que estar expresso na IAC, para a gente calcular ele corretamente, de acordo com a tabela que está na ICA 112, página 123. Mas ok, a gente já identificou o auxílio básico, já verificou a Transition Altitude, agora a coisa básica que a gente tem que visualizar é essa aqui, ó. Circulado 3.000 pés, que é o que? A altitude de início de procedimento. É fundamental a gente visualizar essa parte aqui na vista de perfil, porque aqui que está indicado a altitude de início de descida, ou seja, a gente vai iniciar o nosso procedimento de descida a 3.000 pés, ou neste caso específico aqui. Agora, nas outras IACs, vem indicado as altitudes de início de procedimento. E é representado somente no perfil vertical, ou seja, na vista de perfil. Por isso que a gente tem que ficar de olho nesta. E lembrando que 3.000 pés com uma barra embaixo significa o quê? Altitude mínima, ou seja, você tem que iniciar esse perfil a 3.000 pés no mínimo. E seguindo aqui, nós temos essa parte aqui, ó, que é o perfil de descida. Esse perfil de descida aqui mostra que enquanto nós estamos no QDR 098, conforme nós vimos na vista de planta, está indicando que a gente tem que efetuar, né, a gente tem que manter esse QDR 098 descendo, porque se essa barra estivesse na horizontal, indicaria que a gente teria que fazer esse afastamento, certo? Essa perna de afastamento a gente deveria fazer nivelada, mas como ela tá, você vê que essa barra está para baixo, ela está inclinada para baixo, quer dizer que a gente tem que fazer esse perfil descendo. Nesse QDR 098 tem que ser feito descendo. Agora, a vertical speed para
para essa perna aqui, ela varia, certo? A gente vai ver lá na frente. A seguir, a gente tem aqui, após, né, esse perfil de descida, essa barrinha na vertical, que indica o quê? Indica a curva base. A gente vai fazer essa curva base. E essa curva base aqui, você vê que tem esse outro tracinho na vertical, indica o quê? O fim da curva base. E se você notar, ele tem um valor aqui. Esse valor de 2.000 pés com a barra embaixo significa o quê? 2.000 pés altitude mínima. Para o quê? Para o início da aproximação final, que é este segmento aqui, ó, que consiste no final do afastamento com a curva base, você dá aqui nessa descida que chama aproximação final. E ela é caracterizada o quê? Ao final da curva base até onde? Até a MDA. Galera, isso é muito importante, ok? O segmento de aproximação final ele consiste do final da curva base até onde? Até a MDA, no caso de quê? De aproximação não precisão. Que são aproximações de não precisão? São procedimentos NDB, VOR, DME, são o quê? São procedimentos de não precisão. Eles são caracterizados o quê? Até a MDA, que é o quê? Minimum Descent Altitude. MDA, altitude mínima de descida, que é o quê? É a fase em que se caracteriza após a aproximação final. Você vem descendo no procedimento de aproximação final e você deve aguardar a MDA. Ou seja, você vai manter essa altitude expressa na carta até você obter o quê? Até você obter referências visuais com o solo ou com a pista do aeródromo. Ou seja, você vai ter que manter essa altitude mínima de descida, certo? Até você obter contato visual com a pista. Caso você ultrapasse a MDA e não tenha visual com o campo, aí você vai ter que ver aqui na carta até onde você pode manter MDA, até onde você pode voar, né, sem obter referências visuais. Você vai ter que iniciar uma aproximação perdida. Você vai ver até onde você pode manter sem referências visuais, porque após esse ponto você tem que arremeter, iniciar o procedimento de aproximação perdida. Conforme descrito neste quadro aqui, neste segmento aqui, que você vê essa setinha tracejada apontando para cima, é o segmento de aproximação perdida. E a gente vai ver agora aqui as instruções da aproximação perdida, que ficam neste quadro aqui. A gente desceu mais um andarzinho, a gente está vendo aqui, nesse quadro, esse primeiro quadro aqui, eu pedi para sublinhar. Aí, ó, aqui, descrição do procedimento de aproximação perdida. Nesse quadro aqui está descrito tudo aquilo que a gente viu acima, tanto na vista de perfil quanto na vista de planta. A gente viu aquele tracejado e aqui está a descrição dele. Ó, ele sempre vem escrito o que você tem que fazer. Ó, nesse caso, subir para 3.000 pés no QDR 250. Ao cruzar 1.500 pés, curvar à direita para interceptar o QDMIC 110 do NDB Navegantes para espera. Lembra que isso aqui a gente viu isso, a gente viu na nossa vista de perfil e vista de planta a gente viu isso, mas agora ele vem aqui descritinho, bonitinho para a gente, tanto em inglês como em português. Ele te dá as instruções da aproximação perdida. Mas logo abaixo a gente tem outro quadro que é muito importante, que é esse aqui, ó, é o RMK, ou seja, remarque. Esse quadro ele nos dá o que? Informações complementares em relação ao nosso procedimento de aproximação. Por exemplo, temos esse aqui dividido em duas observações. Aqui você pode ver que tem 1 e 2. Vamos ver quais são essas informações. Lembrando que aqui está aparecendo apenas 1 e 2, certo? Mas podem ter inúmeros, pode ter 1, 2, 3, 10, 40, enfim. Dependendo do tipo de aproximação, pode ter diversos tipos de informações complementares. Nesse caso aqui só tem 2, vamos ver quais são. Você pode ver que aqui a primeira é essa aqui, aproximação perdida. Você vê ali, está escrito, ó, aproximação perdida IAS máxima 200 nós, ou seja, caso você perca a sua aproximação, iniciar o procedimento de aproximação perdida, sua velocidade máxima nesse perfil de aproximação perdida vai ser 200 nós, de velocidade indicada. Essa é a primeira informação complementar que nós devemos observar aqui nesse perfil. Agora vamos ver aqui a segunda. Em relação ao pouso na pista 07 através do procedimento Circle to Land, ou seja, procedimento para circular. Aí ele está dando a informação aqui, ó, para você fazer o pouso circulando, deve ser feito apenas pelo setor norte do aeródromo. Você vai fazer a sua aproximação para circular, que é o quê? É você aproximar para uma cabeceira, fazendo todo o procedimento para a outra cabeceira. Por exemplo, esse aqui nós estamos fazendo o procedimento para a pista 25, certo?
Agora, se a gente quiser pousar na 07 através deste procedimento, isso é possível. Existem várias tabelas que você deve consultar antes de fazer esse procedimento Circle to Land. E o Circle to Land consiste em você fazer toda a aproximação para uma cabeceira certinho, igual esse procedimento está dizendo aqui, certo? Agora, você deve, no final, quando você tiver visual com o campo, você faz um círculo em volta do aeródromo até a cabeceira oposta. E a gente tem que saber qual que é o setor, certo? Que a gente vai fazer, vai circular, certo? E sempre vem escrito aqui no RMK qual é o setor que a gente vai circular. Então, sempre que você for fazer um Circle to Land, você deve consultar a IAC para saber qual que é o setor que você vai circular. Porque, de repente, você pode circular para um setor que tem obstáculo, ou então um setor que dê conflito com outro tráfego de helicóptero, então com outro espaço aéreo, sobrevoar um espaço aéreo restrito, enfim. Sempre vem descrito aqui no RMK qual é o setor que você deve circular. E logo abaixo nós temos aqui a descrição que esse procedimento, essas categorias são válidas para o pouso direto na pista 25, que nem está escrito aqui, ó, straight to runway 25. E logo do lado nós temos aqui informações sobre o período e as condições que esse procedimento pode ser executado. Aqui no caso nós temos IFR, operação diurna e noturna. Porém aqui nós podemos ter, se esse procedimento só é válido para IFR, diurno ou então só noturno, enfim, aqui sempre vem escrito qual que é o período que pode ser executado este procedimento. E logo abaixo nós temos aqui o informativo do procedimento, que significa o quê? Informações a respeito do procedimento que será executado. A princípio nós temos que olhar que é um procedimento NDB, como está escrito aqui, circulado o procedimento NDB, e logo abaixo nós temos informações vitais para que esse procedimento seja executado, tanto quanto a MDA, que é a altitude mínima de descida, Minimum Descent Altitude, quanto do lado nós temos o teto mínimo para que este procedimento seja executado de acordo com a categoria da aeronave descrito no lado esquerdo. E lembrando que para cada categoria da aeronave existe o que? Um mínimo meteorológico diferente. Depende da categoria da aeronave. Como é que são divididas as categorias? Da seguinte forma. De acordo com a VAT, que é o quê? Que é a velocidade de cruzamento de cabeceira da aeronave, você determina a categoria dela. Por exemplo, a aeronave categoria A é uma aeronave que tem uma velocidade de cruzamento de cabeceira inferior a 91 nós. Ou então helicópteros. Todos os helicópteros são considerados categoria A. Categoria B vai de 91 nós até 120, categoria C de 121 a 140, D 141 até 165 nós e categoria E de 166 nós a 210 nós. Lembrando que essa era a categoria do quê? Do Concorde. E você veja que também, de acordo com a categoria da aeronave, tem o que é a mudança no mínimo meteorológico exigido para o cumprimento desse procedimento. Pode ver que aeronaves categoria A e B necessitam de 1.600 metros de visibilidade mínima para fazer o procedimento, enquanto que aeronaves categoria C necessitam de 2.400 metros de visibilidade. Veja que também a categoria C precisa de 2.800 metros, a C necessita de 2.400, D 2.800 metros, a E 3.200 metros. Veja que, de acordo com a categoria, existe sim uma diferença no mínimo meteorológico exigido para que seja cumprido este perfil. Você pode notar que, conforme maior a categoria, maior vai ser a visibilidade necessária para a realização desse procedimento. Isso é baseado em quê? Conforme a aeronave ela se desloca mais rapidamente, ou seja, ela tem velocidade maior, é exigido que ela tenha uma visibilidade maior. Por quê? Porque já que ela se desloca mais rapidamente, ela vai percorrer um espaço maior numa velocidade menor. Ela vai percorrer um espaço maior num tempo menor, certo? Então, por causa disso, ela precisa, como ela vai percorrer muito espaço em pouco tempo, ela precisa ter uma visão legal do que tem pela frente. Ela tem que ter uma boa visibilidade para saber onde que ela está se deslocando, já que a velocidade dela é muito rápida. Por causa disso, nós temos a visibilidade maior para aeronaves de categorias mais pesadas, categorias maiores, beleza? É importante também você notar que aqui ao lado os mínimos para circular são diferentes do pouso direto. Isso porque o Circle to Land envolve
ele envolve uma aproximação visual, mas você vai circular o aeródromo de acordo com o RMK, mas você vê que os mínimos de visibilidade e teto são diferentes. E também a MDA, que é a Minimum Descent Altitude, altitude mínima de descida. Você vê que para a categoria a MDA continua 600 pés. Agora, para a categoria B, C, D e E, a MDA passa para 1.300 caso você vá fazer uma aproximação para circular. E, obviamente, esses mínimos têm que ser maiores, por quê? Porque envolve uma circle to land, ou seja, você vai circular o aeródromo, você precisa ter referências visuais. Por isso que os mínimos são maiores do que a aproximação para pouso direto. E você viu que a MDA, por exemplo, para as categorias B, C, D e E, é 1.300 pés, ou seja, até 1.300 pés você tem que avistar o aeródromo para continuar a sua aproximação. O que é muito uma MDA maior do que 600 pés, que seria o pouso direto. Quer dizer o quê? Que em 1.300 pés você tem que visualizar o solo, você tem que ter referências visuais com a pista para circular. Mesma coisa com o teto. O teto mínimo para as categorias B, C, D e E no Circle to Land é 1.300 pés, diferente dos 600, que era do pouso direto, e da categoria A para o Circle to Land. Mesma coisa para a visibilidade, você vê que a visibilidade muda no Circle to Land, das categorias A continua sendo 1.600 metros, porém para a categoria B passa a ser 2.400 metros, e para as categorias C, D e E, 4.800 metros de visibilidade mínima para ser efetuado o Circle to Land. E logo abaixo, para a gente encerrar aqui a nossa carta, nós temos aqui um último quadro que tem informações sobre o quê? Sobre razão de descida na aproximação final de acordo com a sua velocidade de aproximação. Você pode ver aqui, que dependendo da sua velocidade, você vai ter uma razão de descida, diferente na aproximação final. Nesse caso aqui, qualquer velocidade que você utilizar na aproximação, você vai ter que utilizar uma razão de descida de 650 pés por minuto. Porém, a gente pode encontrar em algumas IACs por aí que, de acordo com a velocidade de aproximação, vai ter uma razão de descida diferente. Nesse caso, qualquer velocidade vai ter 650 pés por minuto de razão de descida na aproximação final. Mas existem outras cartas que, de acordo com essa velocidade, você vai ter uma razão de descida específica. Isso vem nesse quadro aqui de razão de descida na aproximação final. Lembrando que essa velocidade é a velocidade de aproximação da sua aeronave, ou seja, vai variar de acordo com a categoria, modelo e condições que você estiver aproximando. Lembrando que essas velocidades aqui são velocidades de aproximação final, que pode ser meio confuso com as categorias que são relacionadas à velocidade de cruzamento de cabeceira. Mas essas aqui são velocidades na aproximação final. E galera, para terminar a nossa cartinha, a gente tem que ler essas últimas informações que vêm logo aqui abaixo, que são essas aqui. São informações relacionadas à data da carta, o ciclo AIRAC que essa carta foi feita, qual foi confeccionada. Você pode ver que essa carta foi confeccionada dia 22 de agosto de 2013, é o ciclo AIRAC dela. E nós temos as últimas modificações que foram feitas em relação à última carta. Essa é a carta mais atualizada, você pode ver o ciclo AIRAC dela. E as modificações feitas em relação à última carta desse procedimento foram o quê? Foram modificações no nível de voo, do FL, de aproximação ali, a altitude de início de procedimento, e na TA, que é a altitude de transição, a Transition Altitude. Então aqui na carta vem expressa qual é a data dela, qual o ciclo AIRAC dessa carta e quais foram as modificações feitas desse ciclo atual em relação ao ciclo anterior. Mas então pessoal, é isso, nós chegamos ao fim aqui da nossa interpretação, nossa leitura dessa carta IAC, que é o procedimento NDB para a pista 2.5 de navegantes. Esse foi apenas um caso, certo? Eu escolhi esse procedimento, porque é um procedimento muito simples e é tranquilo de entender. É claro que existem diversos outros tipos de procedimentos que vão ser explicados nas aulas de navegação IFR. Mas você que está com dúvida aí como fazer esse procedimento simples, que esse aqui é o modelo mais genérico, podemos dizer assim, de procedimentos NDB. Mas é claro que existem outros, existem várias variantes, né, desses procedimentos NDBs. É claro que também existem os procedimentos VOR, DME e por aí vai. Mas agora eu vou explicar para vocês aqui através do Flight Simulator, que é uma excelente ferramenta para treinamento IFR, você não precisa pagar nada, como faz esse procedimento aqui na
prática. Obviamente não tem um simulador, mas eu vou fazer no Flight Simulator para vocês verem como é que é.